10. Traçando planos. Finalmente chegara o grande dia e logo de manhãzinha eu já estava arrumado, mas não tinha visto Abílio, que deveria ter saído muito cedo. Onde teria ido? Sem que eu esperasse muito, lá estava ele no corpo espiritual de minha pequena filha. Quando a vi, novamente minhas emoções afloraram e derramei lágrimas de alegria, pois já fazia tempo que não a via, que ele não se apresentava daquela forma. Abracei-a com tanta força que parecia que ia quebrá-la. A saudade era tanta. Ela, toda feliz, também me abraçou e recomeçou a falar. Papai, como é bom ver o senhor assim, alegre. Precisa fazer disso um hábito diário. Eu só estou em outro corpo e o senhor precisa entender que não posso me apresentar assim, pois iria atrapalhar os seus estudos. Preciso estar com a aparência de seu irmão. Compreenda que o mais importante é que somos um só espírito e eu o amo muito e estarei ao lado por muito tempo. Eu sei, minha filha, mas quando a vejo, a saudade de sua mãe e sua irmã vem à tona também. Eu sei, mas hoje essa saudade vai diminuir. Vamos, está na hora de ir ao encontro das duas que já estão nos aguardando na praça central. Cuide para manter seu equilíbrio, contendo suas emoções para que elas não lhe atrapalhem. Então vamos logo. Vamos, mas como lhe pedi, tenha calma, não se afobe. Seguimos pela rua até a praça central, onde muitos outros irmãos caminhavam, já que era dia de descanso para aqueles que estudavam e estavam em tratamento. Meus olhos percorriam toda a praça, ansiosos para ver minha linda esposa e minha filha, que havia herdado toda a beleza da mãe. Eu caminhava de mão dadas com minha pequena filha e observava que realmente a praça estava lotada de irmãos, que também reencontrava seus entes queridos que não residiam em nossa colônia. De repente, as vi sentadas em um banco. Aproximamo-nos e, ao chegar bem perto delas, a emoção tomou conta de mim e caí em prantos, recebendo os abraços das três. Era um presente de Deus, impossível de descrever. Eu estava junto de minha família novamente. Devagar, fui me acalmando e pude beijá-las e abraçá-las com todo o meu amor, como nunca houvera feito antes. Aquela era uma enorme oportunidade e eu precisava aproveitar cada segundo. Sentamo-nos perto um do outro e conversamos, contando tudo o que havíamos descoberto acerca das vidas passadas e os débitos adquiridos. Eu contei tudo o que havia passado após meu desencarne, meus sofrimentos, minhas dores e o meu socorro, que não esperava ter sido feito por minha própria filha. Falaram-me que não poderiam viver ali comigo naquela colônia, pois elas precisavam também seguir os planos traçados para elas por Jesus Cristo. Aproveitei e também contei sobre minha nova existência, falei de como seria minha nova encarnação e que iria nascer como irmã gêmea daquela que tinha sido minha filha, que amorosamente se propôs a me auxiliar no resgate de dívidas anteriores. Passamos o resto do dia juntos e muito alegres, como nunca havíamos feito antes. Eu pensava no quanto nunca me atentara ao fato de que a vida e a família eram coisas tão boas. Quando encarnado, eu não havia aproveitado esses momentos maravilhosos como fazia naquele instante. A hora da despedida chegou e foi muito difícil. A saudade instantaneamente voltou ao meu peito, mas era preciso obedecer aos desígnios daquele encontro. Percebendo minha tristeza, elas confidenciaram que nos encontraríamos novamente e isso me animou um pouco. Nos despedimos e senti uma dor enorme. Vi as duas desaparecerem como brisa, deixando no ar um perfume maravilhoso. Algum tempo passou e a tão esperada hora chegou. Estávamos, enfim, nos encaminhando para o Ministério da Regeneração, onde passaríamos pelo processo que nos transformaria em crianças novamente, permitindo que nosso espírito se acostumasse com o que iria acontecer.
Passou um período razoável até que nossos espíritos estivessem prontos para o renascimento. Enquanto isso, numa cidade do interior, em uma casa muito pobre, uma mulher esperava a chegada de seus 2 filhos gêmeos, o que foi detectado nos poucos exames que fizera durante a gravidez. Era uma mulher muito simples, casada com um homem sem muitos escrúpulos, que judiava e batia nela. Ele era viciado em bebidas alcoólicas e era muito agressivo. Mesmo durante a gravidez, a pobre mulher apanhou e passou por muito sofrimento, passava fome e muitas outras necessidades, o que não permitiu que ela fizesse um pré-natal adequado, o que inclusive nem era importante segundo acreditavam. Quando criança, aquele casal não recebera carinho de seus pais e por isso eram adultos descontrolados, sem quaisquer diretrizes que os fizessem seguir pela vida de forma mais tranquila. Entretanto, a mulher tinha uma fé inabalável e pedia sempre a Jesus que protegesse seus caminhos e dos filhos que iriam nascer. Ela ganhou da comunidade os enxovais necessários para os bebês, já que nos finais de semana ela frequentava um centro espírita que também distribuía cestas básicas, roupas e sopa fortificante, o que lhe dava energia para seguir seus dias. No dia esperado para a chegada dos bebês, aquela mãe sentia muita dor e chorava aguardando a chegada do marido para levá-la ao hospital. Quando finalmente ele chegou, os bebês já estavam quase nascendo e por isso seguiram muito depressa para o hospital. Os bebês nasceram com atraso, o que fez com que precisassem de tratamento intensivo para recuperar-se dos sofrimentos passados no ventre de sua mãezinha. Eram realmente gêmeos, um menino grande, corado e muito parecido com o pai, e uma menina linda, mas que não tinha os membros superiores. Mas ela era tão linda que os 2 toquinhos no lugar dos bracinhos nem chamavam tanta atenção. Não demorou para que deixassem o hospital. As crianças dormiam no mesmo berço, pois não tinham condições de comprar 2. Para piorar a situação, o pai perdera o emprego por ter chegado bêbado ao trabalho. Se não fosse a ajuda que recebia da comunidade, certamente morreriam de fome. Até as contas de água e luz eram pagas por amigos que sabiam das suas necessidades e sentiam muita pena, já que tinham crianças recém-nascidas. Ali estava eu, renascido em um corpo feminino com deficiência. Não tardou para que meus sofrimentos começassem. Meus pais não tinham nenhuma condição e eu mamava bem menos do que meu irmão, o que me fez crescer com muita dificuldade. O tempo passou e fomos para a escola. Nesse período, meu pai havia nos abandonado e morávamos somente eu, minha mãe e meus outros irmãos. Na escola eu sofria demais pois todos me ofendiam dizendo que eu não era capaz de aprender, já que não tinha braços e não poderia escrever. Eu me entristecia muito. Entretanto, meu irmão me ajudava muito anotando as tarefas para mim e os professores eram bastante compreensivos e dedicavam a mim um tempo maior de atenção, o que me fazia sentir mais forte. Assim, apesar de todos os sofrimentos, fui crescendo com a ajuda de meus irmãos, principalmente do meu irmão gêmeo. A esta altura, minha mãe casou-se novamente, juntou-se com um homem que pelo menos trazia comida para dentro de casa. Nesse martírio, segui até minha adolescência. Aos 12 anos de idade, eu era uma menina muito bonita que, apesar da ausência dos braços, chamava muita atenção. Meu corpo se desenvolveu de forma precoce e precisei suportar os meninos que ficavam me cercando a fim de se aproveitarem da situação. Mas eu tinha meu irmão, que não saía de perto de mim e me protegia. Ele era muito ciumento e não permitia que os meninos se aproximassem muito de mim. Minha mãe trabalhava como doméstica numa casa de família e passava quase o dia todo fora de casa. Assim, quando eu não estava na escola, ajudava a cuidar dos meus irmãos menores. Meu padrasto trabalhava como vigilante noturno e por isso dormia o dia todo, acordando apenas para as refeições. Na ausência de mãos, aprendi a fazer muitas coisas com a boca, até escrever. Desenvolvi
Bastante habilidade com os pés também, com os quais eu também escrevia. Eu só não fazia isso na escola, pois meu irmão sempre me ajudava, e também porque eu sentia vergonha de assim fazer na frente de outras pessoas. Um dia eu estava deitada em minha cama enquanto meus irmãos brincavam e meu padrasto dormia. De repente, senti uma mão me tocar e, para minha surpresa, era meu padrasto. Assustei-me e dei um pulo da cama, mas ele ordenou que eu fizesse silêncio colocando o dedo em minha boca. Senti tanto medo que minha voz nem saía. Ele me agarrou e começou a passar a mão em meu corpo enquanto fechava minha boca com a outra mão. Eu tremia muito e senti um medo enorme. Ele falou em meu ouvido que eu ficasse quieta e que se eu reagisse, ele me mataria. Além disso, me alertou para que nem pensasse em contar para minha mãe. Continuei tremendo, quase desmaiei, mas ele apenas passou a mão pelo meu corpo, se é o que se pode usar apenas nesse caso. Parando com aquelas atitudes inconsequentes, me disse: "Calma, minha querida. Não lhe quero fazer mal, apenas lhe dar um pouco de carinho. O meu coração está batendo cada vez mais forte por sua causa. Se quiser, deixe sua mãe e me caso com você." Eu não conseguia falar uma palavra, estava em estado de choque, paralisada, e ele continuava dizendo: "Pense sobre isso e não diga a ninguém, senão lhe mato. E não quero fazer isso porque estou começando a gostar de você. Vou lhe deixar agora. Não faça nada, pois posso lhe matar se contar para alguém." E me largou, saindo do quarto. Voltei a me deitar, ainda tremendo muito e incapaz de qualquer reação. Eu não conseguia dizer palavra alguma. Quando minha mãe chegou naquela noite, meu irmão já havia preparado o jantar e eu estava deitada ainda. Por isso minha mãe foi ao meu quarto e me questionou: "Que foi? O que houve com você, menina? Seu irmão falou que você não levantou da cama essa tarde? Não fez suas obrigações? Pelo jeito não fez coisa alguma? Está doente?" Respondi a ela com a voz ainda trêmula: "Mãe, é que estou com muita dor na cabeça e no corpo, por isso não consegui levantar da cama." Nesse momento, meu padrasto entrou no quarto perguntando à minha mãe: "Aconteceu alguma coisa com a menina?" Minha mãe respondeu, meio brava já: "Ela disse que está com dor de cabeça e no corpo. Muito esquisito isso, não acha, meu bem?" "Deve estar mesmo. Dê um remédio a ela, deve ser gripe." Os dois saíram do quarto e eu fiquei aliviado, pois queria ficar ali sozinha. Não tinha vontade de levantar e nem de ver aquele homem que me deixara apavorada. Mas o que fazer? Não sabia. Será que se contasse tudo à minha mãe, ela iria me matar mesmo? Os pensamentos passaram a mil pela minha cabeça. Às vezes pensava em contar tudo, mas ao mesmo tempo o medo retornava e perdia a coragem de falar. Sabia que ele iria voltar a mexer comigo e o medo tomava conta de mim. Passaram-se dias e ele não voltou mais a me incomodar. Eu me sentia mais tranquila, acreditando que ele havia desistido daquela ideia maluca. 11. O sofrimento maior. Após dias de tranquilidade, eu fiquei sozinha em casa, pois meus irmãos haviam saído e só voltariam à noite acompanhados de minha mãe, já que tinham ido ao médico levar o menor que não estava bem. Infelizmente, meus medos se concretizaram, e lá estava aquele homem novamente em meu quarto, me olhando fixamente. Eu comecei a tremer como da primeira vez e minha voz sumiu. Ele se aproximou, colocou a mão em mim e disse: "Minha querida, você pensou sobre a minha proposta de casar com você? Não estou aguentando mais viver com sua mãe, só penso em você." Tirei a mão dele de mim com um movimento rápido do meu corpo, mas esse movimento ele se transformou num monstro mais horrível ainda do que era. Me agarrou e forçou a me jogar novamente na cama. Deitou sobre mim e cometeu o abuso. Eu não conseguia dizer palavra alguma, apenas chorava e sentia uma dor enorme, tanto em meu corpo quanto em minha alma. Eu tinha vontade de matá-lo e ele, me beijando, fazia ameaças dizendo que se eu contasse para alguém, ele me mataria. Coloquei minha roupa e fiquei deitada, chorando de dor.
Os meses foram passando e os abusos continuaram. Sempre que tinha uma oportunidade, ele aparecia para se aproveitar de mim. Eu evitava a todo custo ficar em casa sozinha com ele, mas ele me ameaçava e, com muito medo, eu acabava sucumbindo às suas vontades. Com o tempo, percebi que meu corpo começou a se modificar. Engordei, meus seios ficaram maiores e eu senti uma fome incontrolável. Depois de uns 3 meses, minha mãe começou a desconfiar de que algo estava errado, pois meu corpo estava muito diferente. Entretanto, ela sabia que eu tinha muita vergonha dos meninos por não ter os meus braços, e assim ela tentava não acreditar que eu havia me relacionado com alguém. Certo dia, vi que ela estava questionando meu irmão, perguntando a ele se tinha me visto com algum menino, se tinha namorado alguém. Meu irmão ficou curioso, quis saber o porquê de tantas perguntas da nossa mãe. Ela disse a ele que estava desconfiada que eu estava grávida, e ele indignou-se, pois eu só saía de casa com ele e nunca me relacionara com menino algum. Não demorou para que não fosse mais possível esconder. Minha barriga estava grande e minha mãe, com a experiência da vida e muito sofrimento, me questionou de forma incisiva até que contei. Mas não toquei no nome do meu padrasto, pois temia que ele me matasse. Eu disse a ela que havia sido abusada por um homem que invadira nossa casa e fugiu em seguida. Justifiquei que não havia falado nada, porque ele disse que se eu contasse a alguém voltaria para me matar. Minha mãe ficou transtornada e nem foi trabalhar. Esperou que o marido chegasse do trabalho e contou tudo a ele, que, disfarçando muito bem, se prontificou a ir à delegacia para fazer a denúncia contra o estuprador. Minha mãe aceitou sem pestanejar. Quando retornaram para casa, me disseram que os policiais queriam conversar comigo, pois apenas eu seria capaz de contar os fatos e descrever aquele homem. Minha cabeça ficou um turbilhão, pois eu tinha medo de falar e acabar contando toda a verdade. Eu tinha certeza de que, se ele fosse preso, quando saísse iria me matar. Meu medo era enorme e tomava conta de mim. Meu irmão sempre me questionava como aquilo teria acontecido se ele sempre estava comigo. E minha barriga continuava crescendo. Os policiais insistiram para que minha mãe me levasse até a delegacia para que eu pudesse contar tudo a eles com mais detalhes. Finalmente fomos à delegacia. Eu não conseguia esconder o meu medo e minha ansiedade. Tinha pavor de contar tudo, mas ao mesmo tempo parecia que uma voz me pedia para contar toda a verdade. Por mais que pudesse ser dura, eu tinha que contar, mas estava muito confusa. Chegamos e fomos atendidas por um policial que nos recebeu muito bem. Ela pediu que minha mãe nos deixasse a sós. Inicialmente ela titubeou, mas acabou aceitando e eu segui com a policial para uma sala reservada. Apesar de muito bem tratada pela polícia, eu tremia demais. Usando um tom de voz bastante suave e falando manso, ela me pediu que sentasse numa cadeira à sua frente e iniciou a conversa. Minha filha, preciso que me conte tudo, com detalhes, pois só assim vou poder lhe ajudar. Preciso saber como ele era, a sua fisionomia, todos os detalhes de que você se lembra. Me conte tudo e não me esconda nada. Eu chorava muito e não conseguia falar, soluçava e tremia. A policial acariciava minha cabeça, tentando fazer com que eu me acalmasse. Realmente, aos poucos, fiquei mais tranquila e comecei a falar. Decidi contar tudo, pois me sentia segura com aquela policial. Minha senhora, vou contar tudo, mas antes lhe peço que me proteja, caso ele volte a mexer comigo. Pode ter certeza disso, minha querida, vamos lhe proteger sim, disse a policial, como se fosse uma psicóloga. Então vou lhe contar. Tudo começou num dia em que eu estava sozinha em casa. Meus irmãos haviam saído para brincar e estávamos somente eu e meu padrasto em casa. Ele estava lá porque trabalha durante a noite e dorme de dia. Foi ele então? Foi sim. Conte-me. Continue contando tudo. Preciso dos detalhes para podermos prendê-lo e dar-lhe segurança. Eu estava no meu quarto deitada de bruços e não percebi quando ele entrou. Foi quando senti uma mão me tocando e dei um pulo assustada. Eu queria gritar, mas minha voz não saía e logo ele tapou minha boca para não correr o risco de eu falar. Ele me acariciou, disse que estava apaixonado e que estava disposto a deixar minha mãe para viver comigo. Nesse dia ele apenas me acariciou e pediu para que eu pensasse em sua proposta e ficasse calada, pois caso contrário me mataria.
E você não contou nada? Não, pois fiquei com muito medo. Às vezes ouvia discutindo com minha mãe e ele era áspero. Fiquei com medo dele fazer o que tinha dito. Mas e aí? Falou a policial, que já estava ficando minha amiga. Bom, alguns dias se passaram e ele nem me olhava, então achei que tivesse desistido daquela maluquice que havia me proposto. Entretanto, na primeira oportunidade em que se viu sozinho comigo, me atacou sem que eu tivesse chance de me defender. Ele abusou de mim e eu senti muita dor, a maior que já senti na vida, pois doía até minha alma. Depois desse ato, ele me deixou lá na cama e continuou me ameaçando de morte caso eu contasse para alguém. Mas foi só uma vez? Perguntou a policial. Não, houve várias vezes. Quando percebia que estávamos sozinhos em casa, ele abusava de mim e todas as vezes me ameaçava. Foi ele quem inventou a história que contei à minha mãe. Ele fingiu estar estarrecido quando minha mãe lhe contou e me prometeu na frente dela que iria pegar o maldito que tinha abusado de mim. Contei tudo, um pouco mais calma. Assustada, a policial, que já desconfiava, perguntou: e a sua mãe, como agiu em relação a toda essa história? Ah, minha senhora, ela acreditou no teatro que ele fez. Fique tranquila, minha filha, vamos lhe ajudar. Com esse depoimento já temos base para prendê-lo, mas sua mãe vai ter que saber de tudo. Não conte, policial, não quero que minha mãe sofra também. Por agora não contarei, mas no momento em que ele for preso, teremos sim que dizer tudo a ela. Eu não tinha escolha, já era tarde. Eu havia contado tudo e não tinha como voltar atrás. Senti muito medo, pois não sabia como ele ia reagir. Para me acalmar, a policial combinou comigo o que eu deveria dizer a ele e a minha mãe quando me questionassem sobre o assunto. A policial me explicou que pediria ao juiz um mandado de prisão e que talvez isso demorasse pelo menos um dia. Me pediu que ficasse tranquila e confiasse nela, pois tudo daria certo e ele nunca mais mexeria comigo. Assim que cheguei em casa, ele e meus irmãos queriam saber como tinha sido na delegacia. Contei então a história que a policial havia me orientado, a mesma que contei para minha mãe quando saímos de lá. Quando contei a história, vi no rosto do meu padrasto um certo alívio. Olhava-me com a certeza da impunidade. 12. Os desdobramentos. No dia seguinte, logo pela manhã, antes de minha mãe sair, meu padrasto já havia chegado do serviço e estávamos tomando café quando bateram na porta. Minha mãe foi ver quem era e ficamos todos sentados na cozinha. De repente, entraram 2 policiais e a policial que havia me atendido no dia anterior. Rapidamente deram voz de prisão para meu padrasto, mostrando o mandado, um papel que estava nas mãos da policial. Minha mãe ficou muito assustada com aquilo e pedia calma, ao mesmo tempo que questionava os policiais. Permaneci sentada com a cabeça baixa. Eu não queria olhar para eles e estava com muito medo. Meus irmãos também não entenderam nada. Foi somente quando ele disse que eu iria pagar por aquilo que todos olharam para mim com interrogação nos olhos. Os policiais o levaram e a policial ficou. Nos levou para sentar na sala e pediu que eu contasse a todos o que havia acontecido. Disse que eu tinha todo o seu apoio. Comecei a contar e minha mãe não acreditou. Meu irmão, por sua vez, ficou com muita raiva e chegou até a ameaçá-lo. Apesar da incredulidade, graças a Deus, minha mãe acreditou em mim. Ela jurou que nunca mais veria aquele homem e pediu ajuda policial. Ela, que já havia me prometido aquela proteção, confirmou e pediu que ficássemos tranquilas. Após os acontecimentos, seguimos nossa vida sem que aquele homem que realmente fora preso. Minha barriga ficava cada vez maior e então minha mãe decidiu me levar ao médico a fim de fazer os exames necessários e saber se estava tudo bem com a minha gravidez. A hora do parto chegou e eu comecei a sentir as dores. Eu chorava muito porque tinha medo daquela situação em que me encontrava. Meu irmão e um vizinho rapidamente me levaram ao hospital. Meu irmão pediu a um de seus amigos que fosse avisar minha mãe. No caminho para o hospital, as dores se tornaram cada vez mais fortes. Assim que chegamos, nosso vizinho chamou as enfermeiras a fim de que me levassem, e ali começou mais um martírio em minha vida.
Nasceu um menino. Logo depois, o médico veio falar comigo. Eu não havia escutado o choro do bebê e sentia tanta dor que nem conseguia vê-lo direito. As coisas já estavam mais calmas e eu já estava na enfermaria com minha mãe. Eles permitiram que ela ficasse comigo por conta da minha deficiência física. O médico então adentrou no quarto trazendo o bebê no colo para que eu pudesse vê-lo, já que não sentia mais dor. Eu fiquei pouquíssimo tempo com ele e estranhei quando a enfermeira chegou para levá-lo, dizendo que ele precisava passar um tempo na incubadora. Minha mãe decidiu então ir falar com o médico e ele lhe contou que o bebê havia nascido com deficiência mental e precisaria de cuidados especiais. Ela me contou sobre a situação do bebê e eu caí em prantos, me sentindo muito triste. Eu me questionava a razão pela qual tudo acontecia comigo. Até meu filho era deficiente. Eu não era capaz de perdoar o homem que havia feito aquilo comigo e pensava que aquela situação toda era castigo de Deus. Por que tinha que passar por tudo aquilo? Minha mãe tentava me acalmar, pedindo que eu tivesse fé em Deus e dizendo que eu podia ficar tranquila, que ela iria me ajudar a cuidar do bebê. Eu saí do hospital sem o bebê, que ficou internado por mais uma semana. Eu ia até o hospital todos os dias para amamentá-lo, mas pobrezinho não tinha muita força para sugar o leite. Assim, as enfermeiras nos ajudavam com leite em pó, que ele tinha mais facilidade de tomar. Enfim, chegou o dia de levá-lo para casa. Eu havia ganhado um bercinho do vizinho, o mesmo que tinha levado para o hospital. Eu quase não tinha roupinhas para ele, ganhava o leite da prefeitura e outras doações. Chegavam o tempo todo. Os primeiros dias não foram nada fáceis, pois eu não tinha prática e nem conseguia pegá-lo. Eu o segurava quando alguém o colocava no meu colo. Meu irmão me ajudava muito, como sempre fizera a vida toda. Minha mãe já havia retornado ao trabalho. Passei momentos muito difíceis nos primeiros anos de vida do bebê. Ele ficava doente sempre, mas com a graça de Deus conseguiu se curar de todas. Ele não andava e quando já tinha 3 anos, eu ficava o tempo todo com ele, já que tinha parado de estudar a fim de me dedicar totalmente a ele. Meu irmão me ensinava algumas coisas que ele achava importantes e isso me ajudava muito a ter um entendimento melhor das coisas. Eu recebia a visita de muitas pessoas da igreja que levavam roupas e alimentos todo mês. Eu era muito grata a Deus por ter aquelas pessoas caridosas na minha vida. E assim meu pequeno foi crescendo. Começou a andar com 4 anos de idade. Não falava quase nada e me dava muito trabalho. Era muito difícil dar comida para ele e quase sempre só tomava leite, que era mais fácil, pois ele não engasgava. Quando completou 7 anos, já estava bem mais esperto. Eu já estava com 19 anos e havia me tornado uma mulher muito bonita, mesmo sem meus membros superiores. Eu era muito paquerada. Conheci um rapaz que era amigo do meu irmão. Ele já trabalhava e ajudava muito em casa. Eu havia conseguido me aposentar por invalidez e recebia assim meu próprio dinheiro e ajudava minha mãe com as despesas. Comecei a ter um caso com esse rapaz. Ele parecia ser uma boa pessoa. Dava atenção ao meu filho e me ajudava com ele sempre que podia. Minha mãe aprovava o namoro, pois ele era amigo do meu irmão, que também estava namorando. O tempo passou e fui pedida em casamento. Ele queria morar junto comigo e se dispôs a me ajudar a cuidar do meu filho. Pedimos permissão para minha mãe e ela, apesar de receosa, acabou deixando, pois gostava muito do rapaz. Ele havia alugado uma casinha pequena, mas muito bonita, e lá fomos viver. Consegui na prefeitura uma vaga para que meu filho frequentasse a escola do município, específica para deficientes mentais. Eu passava o dia sozinha, pois meu filho ficava na escola e meu marido trabalhava no mesmo local que meu irmão. Aliás, meu irmão sempre que podia passava em casa para me ver, pois nossa afinidade seguia sendo muito grande. Eu já estava com 23 anos quando notei que mais uma vez meu corpo estava mudando. Eu engravidara novamente e meu marido era pura alegria. Ele, minha mãe e meus irmãos me bajulavam e me tratavam como uma princesa. Dessa vez fui ao médico desde o início da gravidez, assim como deve ser.